Olá, hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito da salvação e a justiça de Deus. Nós temos visto que o Evangelho é o poder de Deus e que o Evangelho é para a salvação. Então, o Evangelho vem de Deus e o Evangelho foi providenciado por Deus para a salvação, para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo declarou isso, que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Nós queremos hoje, então, pensar no versículo seguinte. Estamos interligando este vídeo a um vídeo anterior, no versículo 17 do capítulo 1 do apóstolo Paulo, onde ele diz que nele, isto é, no Evangelho, na versão que eu tenho aqui, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela nele, no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E como o Evangelho é para a salvação, podemos então dizer que a salvação é uma questão de justiça de Deus. Por que justiça de Deus? Deus é justo. A palavra que o apóstolo Paulo usa, significa que ele é como ele deveria ser, que ele é reto, ou basicamente, essencialmente, é como deveria ser. Então, Deus é Deus, e Deus é justo, e a justiça dele, que é como deveria ser, se manifesta no Evangelho. Por que isso? A gente percebe, lendo a história da criação e mais adiante da queda do ser humano, a gente percebe que o homem adquiriu a morte ou deu lugar à morte porque descreu da palavra de Deus. É comum em teologia as pessoas dizerem que o homem recebeu a morte porque desobedeceu a Deus. Está certo, desobedeceu a Deus. Mas a desobediência teve uma razão. A desobediência veio depois de um processo, e esse processo foi desencadeado na mente do ser humano pela dúvida. A serpente lançou a dúvida na mente da mulher. Primeiramente, ela perguntou como Deus tinha dito, e ela então afirmou o que provavelmente aprendeu do seu marido, porque quando Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse a Adão e Eva ainda não tinha sido formada. Mas ela disse certo. Ela disse que poderiam comer de todas as árvores, mas não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando comessem, morreriam. E a resposta da serpente ou de Satanás foi: certamente não morrereis. Ou seja, lançou a palavra dele contra a palavra de Deus. E Eva ficou com as duas palavras em sua mente: certamente morrerás e certamente não morrereis.
Ora, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, o Deus que não pode mentir, Deus teria que ser acreditado na sua palavra. Mas Eva preferiu entrar no raciocínio ou usar o raciocínio da serpente, desacreditar na palavra de Deus e então comer do fruto, crendo que Deus tinha mentido para ela, porque Deus não queria que eles tivessem conhecimento do bem e do mal, porque Deus não queria que eles fossem igual a Deus. E então comeu o fruto. Ou seja, tudo foi desencadeado por causa da descrença na palavra de Deus. Deus então providencia um meio de o homem receber de volta a vida eterna. É interessante que Deus poderia ter deixado o homem à mercê da morte, e o homem então morrendo, tendo a sua alma eterna, iria para o lugar que tinha sido reservado para o diabo e seus anjos, para o inferno. Mas Deus, que é amor, Deus então estabeleceu que um dia enviaria o seu próprio filho para ser sacrificado, para então nos redimir através do seu sacrifício, nos redimir do nosso pecado. Ou seja, ele que não tinha pecado, sendo o filho dele o agente de toda a criação, nele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele daria a sua vida para que todos pudessem viver. Mas havia uma condição. Jesus foi apresentado como a vida, e havia a condição de o ser humano crer que viveria entregando a sua vida a Jesus Cristo, ou ser humano dar crédito à palavra de Deus, entregando a sua própria vida nas mãos do Salvador Jesus Cristo. Então, uma questão de justiça. Se o ser humano perdeu a vida porque descreu da palavra de Deus, agora o ser humano receberia a vida por crer na palavra de Deus. No Jardim do Éden, a palavra de Deus foi, vamos dizer assim, materializada, personificada, não personificada, porque uma árvore não é uma pessoa, né? Mas ela foi materializada na árvore do conhecimento do bem e do mal, no fruto daquela árvore. E agora, para viver, a palavra de Deus foi personificada no Filho dele. João diz que no princípio era o Logos, ou a palavra. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então Jesus veio personificando a palavra de Deus. Então é uma questão de justiça. O Evangelho, ele salva. Evangelhos são as boas novas de salvação. Então o Evangelho é vamos dizer assim, é um meio que o Senhor nosso Deus estabeleceu para que o homem pudesse ser salvo. Perdeu a vida porque descreu da palavra de Deus. Recebe a vida crendo na palavra de Deus. Por isso o Evangelho ele visa somente a salvação.
E por isso o Evangelho ele é perfeito para manifestar a justiça de Deus. Todo aquele que crer no Filho de Deus, o Filho unigênito, será salvo. Na justiça de Deus existe o Filho dele que precisa ser crido. Na justiça de Deus existe a salvação universal à disposição do ser humano, e na justiça de Deus existe o indivíduo, a pessoa, desejando ou não entregar a sua vida a Jesus Cristo, crendo que ele é a salvação. Por isso, Pedro pregou em certa ocasião, dizendo: em nenhum outro há salvação. Só há salvação em Jesus Cristo. Esta é a justiça de Deus.